obrigado pelo nosso curso nessa tarde. Acho que vocês olham cada vez mais. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela alegria que tem no nosso coração, uma vez mais nos reunirmos como corpo do Senhor, como igreja do Senhor. E o nosso desejo nessa noite, Pai, que o Senhor possa falar o nosso coração, preparar ainda mais a nossa vida. Queremos servir o Senhor, Pai, da melhor maneira que nós pudermos fazer. E nós queremos fazer isso em carne no nosso coração. O Senhor nos ensine, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor encha mesmo, Pai, a nossa vida de desejo, Pai, de motivações para fazer a obra do Senhor e fazê-la muito bem, Pai. Senhor Deus, fica conosco, abençoe as nossas células. Pai, nós pedimos a graça do Senhor nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Muito bem, nós começamos então, irmãos, nosso primeiro módulo, a nossa primeira lição, desse módulo de uma nova visão dos céus. E nós começamos falando para os irmãos sobre o que era a missão. E aquela historinha que nós contamos, né, de um menino que perguntou para o mestre que é a missão, e o mestre falou para ele assim: dá uma olhada naquele boi pastando. E o menino olhou, e o mestre falou: pois é, aquele menino não é um santo. E o menino perguntou: mas o que é um santo então? E o mestre outra vez apontou para ele o passarinho que estava cantando, e perguntou para ele assim, falou para ele assim: está vendo aquele passarinho cantando ali? Estou vendo. Pois é, aquele também não é um santo. E o menino já meio chateado, conhecido daquela conversa, ele pergunta então para o mestre: mas o que é a missão então? E o mestre explica para ele: olha, quando você vira um boi pousado lá naquele lugar, cantando no lugar daquele passarinho, aí é a missão. E missão, irmãos, tem a ver com aquilo que é sobrenatural, aquilo que é inusitado, aquilo que é celestial. E muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor com as nossas próprias forças, nosso próprio recurso. Queremos fazer a obra do Senhor com a capacitação humana. Mas, irmãos, liderar a célula, dirigir uma célula, fazer a obra do Senhor, qualquer que seja o ministério, nós o fazemos com o poder de Deus do Senhor, com a missão, e isso significa que nós fazemos com a graça sobrenatural de Deus na nossa vida, com a capacitação do Espírito Santo de Deus. E aí nós avançamos, irmãos, bastante, falando sobre outros e vinhos. Nós só estamos fazendo uma recapitulação breve aqui antes de entrarmos na aula de hoje. E aí no capítulo 1 nós vamos falar da nossa visão. E a nossa visão é que nós temos um encargo. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, na qual cada membro e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam uma vez a cada ano. Então veja mais que no nosso coração não tem cargo, nem desencargo. Nós fazemos a obra do Senhor porque no nosso coração tem encargo. Há um peso no nosso coração para fazermos a obra do Senhor. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Porque dentro das igrejas tem muitos crentes, e tem os crentes que são vencedores. E o desejo do nosso coração é que todo crente seja um vencedor. Isso é o nosso direito, mas infelizmente não é a nossa prática ainda, né? E, irmãos, a nossa visão de célula ainda inclui dizer que cada membro é um ministro. Precisamos chegar nesse ponto, onde cada crente, cada membro de célula, ele sabe da sua importância, sabe que ele está naquela célula como ministro, e ele está ali para ministrar na vida dos irmãos. E é com esse encargo no coração que ele não falta a célula, porque ele sabe que se ele faltar a célula, ele vai deixar de edificar a vida de muitas pessoas, porque afinal de contas, ele é o ministro do Senhor. E dentro dessa nossa visão de encargo também, nós também temos aprendido que cada casa é uma extensão da igreja. A nossa casa também. Você pode falar assim: ainda que não tem uma célula ali lá na sua casa ainda, mas ainda assim a sua casa precisa ser uma extensão da igreja. Os vizinhos precisam saber. E se eles precisarem de uma oração, de uma palavra de auxílio, de um socorro, eles sabem onde eles vão procurar, porque eles sabem que ali tem uma extensão da igreja, tem uma casa do povo de Deus. E irmãos, quando nós alcançarmos esses objetivos, certamente que vai ficar fácil para a gente conquistar a nossa geração para Cristo. E a nossa estratégia é conquistá-la através de células. Cada célula se multiplicando pelo menos uma vez a cada ano. Muito bem, essa então é a nossa visão de células. Andamos um pouquinho mais. Lá no capítulo 2, nós vamos detalhar a ideia de que cada membro é um ministro. Falamos da diferença que tem muito grande entre clericalismo, né, e
trabalho dos leigos. O clericalismo é aquela ideia, irmãos, de que só trabalha na igreja quem é formado, quem fez um curso, quem tem um título. Mas não é essa a realidade da igreja do Senhor Jesus aqui, e também não deveria ser em lugar nenhum. As pessoas não trabalham aqui porque elas são formadas, porque têm um título. Elas trabalham porque têm chamado, porque têm um ministério. No capítulo 3, irmãos, nós detalhamos então a visão de que cada casa é uma extensão da igreja. Avançamos bastante falando que o prédio não é a igreja somos nós, formados por pessoas. E nós avançamos ainda mais no capítulo 4, quando nós vamos falar da visão de conquistar a nossa geração. Nosso encargo, então, é ganhar a nossa geração para Cristo Jesus. Lembramos daquele hino que não passe de nós, teu Espírito, que não seja preciso se levante outra geração que vá avante. Então, este hino é muito avançado, porque ele está dizendo para Deus, Senhor, que o Senhor possa fazer a mesma obra nessa geração, que não seja preciso que venha uma outra geração para ganhar esse mundo do Senhor. Nós queremos ganhar esse mundo do Senhor na nossa geração. Falamos do crescimento exponencial das células. E aí nós chegamos então no capítulo de hoje, capítulo de número 4. Nós falamos do capítulo 4 na outra semana, né? E 5 também, que nós falamos do capítulo 5, irmãos, sobre por que células, né? E a gente viu que a célula, ela deve crescer e se multiplicar, uma comunidade é terapêutica, mas também é transformadora. Nós vimos que cada crente cresce saudável, se ele ouvir, mas também se ele falar. Por isso nós temos células, para que os membros sejam saudáveis. A igreja também é um edifício, não é um monte de pedras. E você viu que a diferença que tem entre uma loja de material de construção e uma igreja. A única diferença que tem em um prédio qualquer é que lá no material de construção tem tudo que tem no prédio. Só que lá os materiais não estão edificados. É isso que acontece também muitas vezes quando a gente sofre um pouco pessoas. Primeiro que passar, acha ali uma pedra interessante, um material ali que ele pode usar na casa dele, e ele já pega, já leva para sua casa. Daí a pouco você vai olhar, cadê as pessoas que estavam aqui? Cada um já foi para sua casa, já foi ser usado em outro lugar, né? E não estão mais conosco. Por isso que se perde tantas pessoas. Mas uma vez, irmãos, se cada pessoa foi edificada, ela foi colocada no lugarzinho dela, ninguém vai chegar aqui e quebrar um pedaço da parede para levar aquele tijolo, aquela pedra que está ali. Não faz sentido isso. Então toda pessoa, todo lugarzinho que ela no corpo, ninguém pode tirar mais do nosso meio. A igreja é um corpo, uma expressão preciosa que nós aprendemos o significado disso, precisa ser como uma grande família e também não há maneira melhor da gente fazer discípulos do que a célula. Por isso, nós temos escolhido as células. Queremos ganhar a nossa geração para Cristo Jesus. E nós cremos na restauração da igreja. Por isso aí foram os motivos que nós falamos para comprovar que as células são de Deus, é um projeto de Deus para a nossa vida. Aí sim, amados, agora nós chegamos no capítulo 36. Na nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar então sobre as células. Elas estão mesmo na Bíblia. Queria mostrar isso para os irmãos hoje com alguns versículos. Mas na verdade, irmãos, precisávamos estudar muitos versículos da Bíblia. Porque no livro de Atos, por exemplo, tem muitas referências bíblicas das células. Né? Mas queria que você pudesse examinar, lendo você mesmo o livro de Atos, em casa, estudando, podendo chegar às suas próprias conclusões porque as células estão na Bíblia. Mas eu separei alguns versículos aqui que a gente podia meditar neles. Certo? Veja só, lá no Velho Testamento, você se lembra que Deus habitava no tabernáculo de Moisés. Daí as pessoas que queriam levar alguma oferta para Deus ou ouvir alguma coisa de Deus, eles iam lá para aquele tabernáculo, porque Deus ia falar com eles ali naquele lugar. Mais tarde, quando Salomão edificou o templo, só havia um templo no país inteiro, no mundo inteiro, vamos dizer assim. E todas as pessoas, eles iam lá pelo menos uma vez por ano para levar os seus sacrifícios, para ter ali seu encontro com o Senhor.
Então eles tinham um lugar para que eles pudessem se encontrar com Deus. Se alguém quisesse buscar a Deus, deveria ir até aquele lugar. Mas veja, irmãos, que no Novo Testamento não é mais assim. Porque a palavra de Deus declara que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, não adianta você construir uma casa e falar, construir essa casa para Deus. Deus poderia ter muito mais bonitas do que essa, muito melhores do que essas. Mas Deus não habita no templo feito por mãos de homens. E a palavra de Deus diz que nós agora somos a habitação do Senhor. E aí nós vamos checar alguns versículos da Bíblia. Esse eu queria ler com os irmãos. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos examinar aí 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 16, achei na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Conta aí. Vou pedir alguém para ler para nós. Diga para que todos possam ouvir. Alguém achou? Quem pode ler? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a Bíblia dizendo aí que você não sabe que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita na vossa vida. Veja também o 6,19. 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Então a Bíblia está dizendo, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos, vocês são do Senhor, Ele que habita a vossa vida. Então veja lá, irmãos, que antigamente Deus habitava na tabernáculo, depois então Deus passou a habitar lá no templo, mas agora Deus tem habitado na nossa vida. Vamos conferir ainda, lá em Efésios capítulo 2, verso 20 e 22, a Bíblia diz então que nós somos pedras. E a Bíblia diz que nós somos edificados como pedras, somos edificados mutuamente. Veja aí essa referência. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual vós também juntamente sois edificados para morar de Deus no Espírito. Então diz que nós somos edificados para a morada de Deus. Você sabe, amados, Deus hoje habita a nossa vida através do seu Espírito. Mas quando ele falou, Jesus falou no Evangelho de João, ele disse assim: viremos para ele, faremos nele morada. Então veja que quando Cristo nos salvou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava em Cristo também nos salvando. Mas agora, o Espírito de Deus habita a nossa vida e Deus habita a nossa vida através deste Espírito. Assim também o Senhor Jesus habita a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Certo? Mas vamos ver, amados, mais uma última referência aí, 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então você que está unindo com o Senhor, você é um só Espírito com o Senhor. Então veja, amados, nós usamos todos esses versículos aí para comprovar que a casa verdadeira de Deus hoje não é o templo, não é o prédio, mas é o nosso coração e a nossa vida. Né? Mas nós vamos checar mais um versículo da Bíblia. Veja o que o apóstolo Pedro fala, 1 Pedro 2,5. Olha o que Pedro está ensinando aí. Não pode deixar isso aí. Vamos repetir outra vez, por gentileza? Se você está com o Senhor, você é um mesmo junto com o Senhor. Muito bem. Veja ainda mais. Até o 3º século, as igrejas não tinham templos. As igrejas eram muito perseguidas. E por conta dessa perseguição, muitas vezes elas se reuniam nos subterrâneos, nas catacumbas. E quando a igreja cresceu mais, foi exatamente nesse período. Porque ela era perseguida, era ameaçada. Então não foi os templos assim que ajudou no crescimento da igreja, muito pelo contrário. Eu diria até para os irmãos que eles atrapalharam, prejudicaram o crescimento da igreja. Nós já compartilhamos aqui que o lugar hoje no mundo onde a igreja mais cresce é na China. E a igreja aqui tem crescido espalhados no subterrâneo das casas, muitas vezes, nos porões, escondidos.
porque o governo não permite muito a pregação do Evangelho ali, e veja que os templos ele não tem feito muita falta para que a igreja do Senhor pudesse crescer. E nós também, irmãos, que temos caminhado para essa visão de células, nós precisamos nos acostumar com uma igreja em casas. Quando a pessoa fizer uma opção, né? Olha, eu só posso ir uma das reuniões por semana. Qual delas é a mais importante que eu não posso deixar de jeito nenhum? O que você diria para essa pessoa? Diria nada, né? A maioria de nós ainda tem aquela visão antiga ainda. Não, você vai domingo à noite, não, pelo menos, né? Por quê? Porque domingo à noite a gente quer mostrar que nós somos muita gente, é um livro bonito, né? Mas na verdade, irmãos, a reunião mais importante que você possa frequentar é a da célula. Mas também você não seria um bom crente se você não frequentasse a celebração. É um culto de celebração da igreja. Hoje nós nos reunimos como corpo todos juntos para celebrar o Senhor. Então as duas reuniões são muito importantes. Vamos dar uma olhadinha mais na referência bíblica? Examine aí no Atos, capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46. Depois o outro já pode pular lá para Atos 16, 40 e depois no 20. Vamos ver essas três referências aí. Quem achou pode ler? E perseverando nada todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e felicidade. Irmãos, onde esse povo se reunia? No templo e também em casa. Eles tinham duas reuniões importantes, né? Nós também, como igreja do céu, nós consideramos que essas duas reuniões elas são importantes. A Bíblia diz que esse povo eles partiam pão de casa em casa. Partir o pão era uma expressão que a igreja primitiva usava para a celebração da ceia do Senhor, né? Alguém pode ler para nós aí também? O 16:40? Então eles saíram da prisão, entraram em casa e vendo os irmãos se confortaram e partiram. Então a palavra de Deus está falando aí de Paulo e Silas quando eles estavam presos. Diz que eles foram, quando eles foram soltos, eles foram para onde, irmãos? Eles queriam encontrar os irmãos. Aí eles foram lá para a igreja, porque é lá que os irmãos estavam, não é isso? Não. Onde que os irmãos se reuniam? Na casa de Lídia. E a turma estava toda lá, a turma da igreja. O que essa turma estava fazendo lá? Estava comendo, era isso? O que vocês acham que eles estavam fazendo lá na casa de Lídia? Estava fazendo célula, meu irmão. Estava orando, pedindo a Deus livramento para Paulo e Silas, para os irmãos, né? O que eles estavam fazendo era isso, buscando o Senhor, estavam vivendo a vida do corpo. E esse aí não era uma coisa excepcional, diferente, era o dia a dia desse povo. Interessante que Pedro também, quando foi solto da cadeia, ele também foi para casa, né, de uma pessoa, e chegando ali, os irmãos também estavam lá eles, lembra? Então era comum no livro de Atos, né, que as igrejas se reunissem nas casas. Muito bem. Alguém mais pode dar uma compartilhada para nós lá no 20:20? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de boa ensinar publicamente e também de casa em casa. Olha o que Paulo estava falando ali. Onde é que Paulo ensinava, irmãos? Publicamente e de casa em casa. Esse publicamente era onde? Na igreja, né? E de casa em casa também. Veja que ele ensinava nos dois lugares. Então Paulo não perdia as reuniões. Os dois tipos ele frequentava. E os dois tipos eram importantes. E veja, mas se você fosse convidar um amigo seu para ir à igreja, você ia chamar ele: rapaz, você podia ir lá na igreja comigo? Vamos fazer uma visita na minha igreja? Então vamos. E para onde você ia levar esse amigo seu? Para casa de alguém, com certeza. Para a célula, né? Não ia simplesmente dar outra coisa. Ia levar para a sua célula. Veja aí como é que era lá na igreja de Atos, ou na igreja primitiva. Confere aí em Romanos capítulo 16, verso 5. E o outro irmão pode ler para nós as referências seguintes aí. Romanos capítulo 16, versículo 5. Sabe, dá uma checada aqui para você para aqui. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Evelyn, meu amado, que é a felicidade para Cristo. Então, saudai quem que ele está falando aí? Que Paulo está falando? Saudai a igreja que está na casa dele. Então tinha uma igreja que se reunia na casa desse irmão. E essa igreja, irmãos, era uma célula. Não tinha outra coisa que se reunia ali na casa dele. Confere aí, 1 Coríntios 16, 19. Essa é outra referência.
Quem pode ler? Igreja. Então, Paulo estava mandando saudações para Priscila e Áquila e também para a igreja que se reunia na casa deles. Veja, amados, esse Áquila e Priscila, eles já tinham uma reunião na casa deles, quando eles moravam em Roma. Depois eles mudaram de cidade e Paulo também já vai mandar saudações para eles em outro lugar, onde também já tinha uma célula na casa deles. Né? Lembra que nós falamos na semana passada que quando nós nos mudamos, a célula vai junto conosco? Nós já mudamos, chegamos ali, já queremos fazer a célula, já queremos abrir a célula. Né? E é isso que acontecia com esses irmãos. Onde eles iam, a casa deles já se tornava uma igreja, um lugar para receber os irmãos, para compartilhar. E era muito prazeroso isso. Confere aí Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que é nos em sua casa. Olha, a igreja que estava na casa de irmãos, tinha uma irmã chamada Ninfa. Paulo também manda saudações para essa igreja. Né? Confere lá, Filemão capítulo 1, verso 2. Tinha também aqui mais um irmão que tinha uma igreja na casa dele. E a nossa irmã, Áfia, nosso companheiro, e a igreja está em sua casa. Muito bem. Aí, interessante que a Bíblia está salvando duas pessoas aí. Primeiro, salva quem? Salva quem? Como é o nome? Áfia. Quem era essa pessoa, será, Rosa? O que você imagina? Hã? Não, o anfitrião é a parte. E essa árvore devia ser quem? Devia ser a líder da célula, não dá boa. Era ou não era? Né? Então você veja como que a estrutura que nós usamos hoje é parecidíssima com a estrutura lá do Novo Testamento. Nós temos procurado viver os mesmos princípios da Bíblia que os nossos irmãos viveram lá no primeiro século, que nós temos praticado até hoje. Muito bem. Mas vamos andar um pouquinho. Essa você já conhece, uma passagem mais longa da Bíblia, lá em Êxodo capítulo 18, quando a Bíblia diz que Moisés, ele estava lá no deserto, mais de 1 milhão de pessoas, Moisés ficava ali ajudando aquelas pessoas, atendendo cada uma delas individualmente, e quando o sogro dele chega para fazer uma visita, ele percebe que tinha uma fila imensa, era sol quente, e aqueles irmãos lá no sol, aguardando para Moisés atender, resolver o problema deles. Aí o Jetro fala para Moisés: Moisés, você vai morrer, vai matar esse povo todo com você, não é bom isso que você está fazendo. Vamos arranjar um jeito aqui para que possa ligar o seu trabalho. E aí o Jetro deu a ideia que, na verdade, uma estratégia que veio do próprio Deus. Aí ele falou para ele assim: vamos dividir um povo em grupos de 10, em grupos de 50, em grupos de 100, em grupos de 1000. Né? Quando uma pessoa tiver um problema, ele leva para o líder de 10. Quando o líder de 10 não conseguir resolver o problema dele, leva para o líder de 50. Quando o líder de 50 não der conta de resolver o problema, leva para o líder de 100. E quando o líder de 100 não der conta, traz para o líder de 1000. E aí, quando não der conta, aí traz para você resolver. Moisés gostou da ideia, fizeram assim, e todo aquele povo foi abençoado lá no deserto. Veja, Marcos, se nós pudéssemos comparar com a nossa estrutura de hoje, esse grupo de 10 seria o quê? A célula, né? As nossas células, você sabe, elas têm de 5 a 15 pessoas, mas na média as nossas células têm 10,5, 10,5 pessoas hoje, né? É a nossa média, né? E veja que está dentro das perspectivas aqui do conceito de gênero, né? Quando a gente encontra aqui esse grupo de 50 pessoas, o que seria isso na nossa realidade de células? Seria o supervisor, que tem 5 células, né? E supervisor que completo, de 5 células. Nós já temos alguns supervisores completos aqui, né? O Maíra está chegando lá, José está pertinho, o Wilson, né? Tem vários supervisores aqui comandando 5 células já, né? Eles vão dar a Deus já pela vida dos irmãos. Mas depois, tem também aqui uma outra pessoa aqui que era no grupo de 100. Esse grupo de 100 seria uma pessoa que lideraria umas 10 células. Esse aqui seria o líder da rede, né? As nossas redes, você sabe, nós temos rede aqui que tem 25 células já, né? A rede roxa, né? As outras redes estão chegando perto de 20, né? Estão até com gente demais. Talvez pudéssemos até repensar aquela estrutura de 25 células em cada rede, né? Para deixarmos uma estrutura um pouco menor, talvez com 10 só em cada rede, né? Mas a ideia é que a rede se multiplique. Então a rede normalmente 5 se multiplicando vai ficar em 12 células em cada rede, né? Não fica ruim, fica bom para se prestar contas.
E esse grupo de 1000 pessoas seria a congregação inteira, todos nós. Estamos quase chegando lá, nós temos 778 pessoas nas nossas células, né? Está bem perto de chegar nesse primeiro grupo de 1000 pessoas. Né? Então veja, mas que aquilo que a gente faz tem algum porquê. Né? A gente tem procurado falar a palavra do Senhor, tem encontrado conselhos da Bíblia, temos aprendido com o Senhor e temos procurado aplicar na nossa realidade. Veja então que cada grupo ali tinha o seu líder, a estratégia vinha do próprio Deus. E era impossível que um único líder cuidar muito bem de centenas de pessoas. A gente sabe que até hoje isso é impossível. Aí você sabia que a maioria das igrejas hoje elas têm uma média de um pastor para cada 80 pessoas, mais ou menos? Né? Nos batistas ela é muito maior, nós temos muito mais pessoas do que pastores. Mas a maioria das igrejas tem mais pastores do que aquele que nós temos em média. Né? Nós não temos pessoas aqui com o tipo de pastor, mas nós temos muitas pessoas no nosso meio que têm o dom de pastor. Né? A gente sabe disso porque aplicava os testes ali muitas pessoas e esse dom de pastor aparece muitas vezes. Né, José? Então, não tem título de que é pastor, mas está lá cuidando dessa célula, pastoreando essa célula, pacientando essa célula. Aí é por isso que Deus tem abençoado dessa forma, né, o nosso trabalho, por causa do trabalho dos irmãos. Nós reconhecemos isso. Muito bem. Vamos avançar aqui um pouco mais? Então você vê, irmãos, que naturalmente nós já precisávamos ter mais pastores junto conosco. Né? A célula supriu bem essa necessidade. Né? Nós podemos caminhar ainda avançando, né, nesse modelo que nós temos, mas nós, junto com a liderança, já temos pensado no próximo ano, já contratarmos alguém para estar trabalhando junto com a gente nessa obra. Né? E o ministério de Jesus? O Senhor Jesus, ele, enquanto andou aqui nessa terra, ele priorizou um grupo pequeno, né, os seus apóstolos. Tinha 12 pessoas no seu grupo. E veja que o Senhor Jesus, ele ministrou nas casas muitas vezes. Né? Jesus gostava de estar na casa das pessoas. Estava na casa de Simão Leproso, depois esteve na casa da sogra de Pedro, esteve na casa de Zaqueu, né? Esteve na casa de muitas pessoas. E cada vez que ele ia ali, ele ministrava a vida das pessoas que estavam ali. Veja que o ministério dele aconteceu muito nas casas. Mas o mais interessante a gente então observar no grupo que Jesus tinha dos seus apóstolos, né, os seus 12. Então veja que a igreja nas casas, ela tem sido a forma de expressão comum da igreja cristã desde a época de Jesus até o nosso tempo. Houve um tempo, uma época no passado, que a igreja esqueceu desses grupos pequenos. Ela pensou que poderia viver muito bem só com as reuniões grandes. Mas a igreja perdeu muito, não só em quantidade, mas perdeu também em qualidade. E a qualidade dos membros, dos irmãos, caiu muito por reunir só no domingo à noite. No ano 300, um imperador romano chamado Constantino, ele teve um sonho. E ele teve um sonho com uma cruz, e em cima dessa cruz estava escrito assim em letras de fogo: neste sinal vencerás. O Constantino entendeu naquele sonho ali que Deus estava mostrando a ele que ele precisava se unir com os cristãos, e assim ele ia conquistar o mundo. Esse era o sonho de Constantino. Constantino então convidou os líderes cristãos, fez uma proposta para eles: olha, vocês juntam com a gente, e eu vou com os meus exércitos, vou conquistando, e vocês vão atrás, colocando a sua doutrina nas suas igrejas. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes, não viu outra oportunidade melhor do que essa, abraçaram a causa. Mas aí, irmãos, rapidamente Constantino colocou a ideia dele, o jeito dele de fazer as coisas, e a igreja deixou de ser igreja. Foi nessa ocasião aí que a igreja deixou de se abrir nas casas para a reunião do grupo grande. E você veja ainda mais. Quando ele convidou todos os cristãos para fazerem parte da igreja dele, acabou indo pessoas que tinham religiões muito místicas, né, esotéricas, e aí acabou trazendo uma mistura muito grande de religiões, e o povo acabou sendo contaminado na sua fé, na sua prática, no seu jeito de ser igreja, e a igreja ficou comprometida, irmãos, logo 300 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. Né? A igreja ficou comprometida por causa dessa ideia de Constantino. Então a igreja teve uma grande mudança, então, deixou de ser subterrânea, que era a igreja percebida, a igreja das catacumbas, e passou então a ser a igreja das catedrais. Veja que antes era terrível você ser cristão, porque certamente ia ser perseguido e ia ser morto. Mas depois, quando Constantino se converte, agora virou a
moda, é top agora você ser cristão, porque afinal de contas você ia passar pelo Constantino e ia falar: a paz do Senhor, irmão Constantino. Isso não era muito bom? Quem não queria um negócio desse? Então, as pessoas abraçaram muito rápido essa visão, essa ideia de Constantino. E aí, irmão, você pode imaginar que apenas um pequeno grupo de pessoas continuou fiel nas igrejas das casas. Pequeno grupo. Nunca deixou de reunir nas casas, mas foi muito abalado nessa estratégia de igreja das casas. Esse grupo que se reunia nas casas era de um nome. Quem lembra o nome dele? Os anabatistas. Que foi exatamente daí que veio o nosso nome de batista. Veja que nós temos o nosso DNA, a nossa raiz, grupos, nós temos a nossa raiz células. Por isso que nós temos praticado com sucesso esse ministério. Vamos andar um pouquinho, você está conhecendo um pouquinho da história da igreja? Constantino então foi lá pelo 3º século, e aí a igreja viveu mais de 1000 anos desse jeitinho, reunindo debaixo da tutela do imperador romano, um pequeno grupo perseguido, correndo por fora, até que por volta do ano de 1500 houve uma grande reforma nessa igreja de Constantino, nessa igreja da maioria, que era a igreja universal, a igreja católica, e uma grande reforma aconteceu nessa igreja. Mas veja que a principal corrente dessa reforma ainda continuou nos catedrais. Eles reformaram muitas coisas, é verdade, principalmente alguma coisa na área da teologia, mas a prática não. A prática continuou sendo a mesma. O odre continua sendo o mesmo odre velho, que andou por toda a Idade Média. Continua sendo o mesmo vinho que eles usavam também na Idade Média. Mas os anabatistas que não tinham prédios, eles se reuniam em casas para oração e para crescimento espiritual. Eles sempre se reuniram, nunca deixaram de fazer isso. Um grupo muitíssimo perseguido. Relato de historiadores daquele tempo diziam que se esses anabatistas não tivessem sido tão perseguidos como foram, eles tinham conquistado o mundo, teria sido a maior denominação que já houve nesse mundo. Tão persistentes, trabalhadores, evangelizadores que esse grupo foi. E a estratégia era a igreja das casas. Na modernidade, isso aí há uns 200 ou mais anos atrás, um homem que provocou um avivamento muito grande no seu tempo, chamado John Wesley, ele foi influenciado por aquele grupo chamado Morados. E se você é aluno da nossa BC, lá no módulo 9, você vai aprender sobre esses grupos missionários, os Morados. Vai ser um grupo de pessoas que eles eram muito tementes a Deus, com um encargo muito grande para evangelizar, principalmente evangelizar grupos difíceis. E o John Wesley foi muito impactado pela visão missionária desse povo. E John Wesley então criou os clubes de santidade. E esses clubes de santidade acabou levando as pessoas a um grande avivamento nessa época. Esses clubes funcionavam exatamente como as células de hoje. E eles acabaram se espalhando pelo mundo afora. As pessoas se reuniam ali para compartilhar. E eles compartilhavam muitas vezes seus pecados, pediam oração dos irmãos, perdão dos irmãos muitas vezes. E esse grupo deles, muito parecido com o grupo das células, eram edificados mutuamente. E eles avançaram poderosamente também. E atualmente, as igrejas que mais crescem hoje no mundo são as igrejas das células. E isso acontece pela ação poderosa do Espírito Santo. Esse que está restaurando mesmo a noiva de Cristo para a glória, lá daquele primeiro século, lá na igreja do livro de Atos. Então, irmãos, quando a gente fala desse movimento de célula no nosso tempo hoje, nós temos visto mesmo renovar, sabe, de novo do Senhor sobre as igrejas, sabe, eu diria para você mesmo assim, que é um mover novo do Senhor, trazendo a ideia antiga, levando o povo de volta para aquela estratégia inicial que Deus teve lá no primeiro século e continua tendo até hoje para a igreja de Deus. Amém, queridos? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa história toda que nós contamos, os versículos que nós lemos, comprovando para os irmãos que as células estão na Bíblia, que é uma ideia de Deus? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, tirar alguma dúvida? Algum comentário? Pode ficar à vontade se quiser. Antes de avançar. Os irmãos livres de direito, todas as famílias de presença aí? Então, faça por favor, por gentileza, a chamada dos irmãos aí, que vocês estão dentro dessa rede, tá bom? Vamos avançar então, irmãos?
No capítulo 7, nós estaremos trabalhando esse tema aqui: igreja em células ou igreja com células. Faz toda a diferença nós sermos uma igreja em células ou sermos uma igreja que tem células. Você acha que a nossa igreja é uma igreja em células ou uma igreja com células? Em células. Com certeza nós gostaríamos de ser, né? Mas vamos verificar se nós já alcançamos mesmo esse objetivo. Vejamos aí. As células não são um ministério novo dentro da igreja. Elas são a igreja funcionando. Então não tem ministério de células. Mas há ministérios dentro das células. Na verdade, todos os ministérios eles deveriam funcionar em função das células, por causa das células. Então não tem ministério novo de células. As células, elas são a maneira de nos organizarmos para alcançar a nossa visão. Só para lembrar os irmãos, a nossa visão é de ficar uma igreja de vencedores. Cada crente no início, cada casa vai ser a igreja, alcançando a nossa geração para Cristo, através de células que multiplicam uma vez por ano. Então veja que a célula, irmãos, é a estratégia que nós recebemos de Deus para alcançar essa nossa visão. Então veja que elas são a nossa maneira de sermos igreja. Nós escolhemos ser igreja de células. Então veja que, por isso, os nossos principais líderes estão envolvidos com célula. Às vezes a gente precisa de um líder para um ministério qualquer, e às vezes a gente não tem facilidade de achar esse líder porque a maioria deles estão envolvidíssimos com seus ministérios, cuidando de muitas pessoas, né? E aí eles não querem deixar esse ministério tão abençoado, tão frutífero, né? Que eles têm ganhado tantas almas para se dedicar a outro ministério qualquer, ainda que seja um ministério importante, é um ministério de apoio, né? Mas veja mais, muitos líderes de células, eles têm ganhado tantas pessoas, têm cuidado de tantas pessoas que antes de, às vezes, ser líderes de células, eles nunca tinham ganhado tantas pessoas para Cristo. Tem alguns líderes que não tinham ganhado nenhuma até, mas agora já tem ganhado, já tem aprendido a cuidar muito bem de cada um deles, né? Veja que a igreja em células tem uma parábola bem interessante que explica, né, o que é essa igreja em célula. E essa parábola, ela conta a história de uma igreja de duas asas. Imagine só como é que é isso. Uma águia, ela voava muito bem com as duas asas que ela tinha. Mas um dia a serpente enganou essa águia. Falou para ela assim: por que você fica batendo essas duas asas? Com uma asa só você consegue voar muitíssimo bem. E aí ela foi tentar, bater uma asa, andava para lá e não conseguia voar muito bem. Mas a serpente iludiu e falou: puxa, agora está muito melhor que antes, você consegue, viu? Só uma questão de prática, você vai voar muito bem com uma asa só. E a partir dali a águia acabou se esquecendo que ela tinha duas asas. E essas duas asas, irmãos, ela fala do equilíbrio que tem a igreja de células, do culto de celebração que nós temos no domingo à noite e das nossas reuniões das células. São as duas asas que nós temos. Então você não pode participar de uma asa só, senão vai ficar iludido ali pela serpente, achando que está muito bem e já é um crente com isso. Mas não está bem, não. O plano de Deus é que você possa voar como uma águia assim, voar muitíssimo alto. Por isso, irmãos, as células, elas não são uma opção que a gente faz: eu vou ou não vou. Elas são o nosso jeito de ser igreja. Aí vai chegar um tempo que, se você não for de nossas vidas de uma célula, nós não vamos ter como cuidar de você. E hoje, veja bem que as pessoas que nós conseguimos cuidar delas um pouco são as pessoas que estão nas células. Então, por isso que é importante a gente escolher ser de célula. Veja que os líderes chaves que nós temos na igreja hoje são exatamente os líderes de células, né? Veja que nas células também a nossa liderança é descentralizada, né? Tem líderes espalhados por todo lugar. Quando uma pessoa tem necessidade de falar alguma coisa importante com algum líder, tem um líder pertinho dele que pode dar assistência para ele. Não precisa ter esperado para ser atendido pelo pastor, né? Líderes também têm autonomia para apacentar, e é isso que nós procuramos dar aos irmãos: autonomia para que eles consigam apacentar as suas células. Muitas vezes tem algum líder que vem desesperado: pastor, eu estou com um problema assim na minha célula. E às vezes, irmãos, eu poderia facilmente: deixa eu lá resolver para você. Mas eu procuro tentar ensinar aquele irmão alguma estratégia, alguma dica, para que ele mesmo possa aprender, ir lá e resolver, porque com isso ele vai aprender tanta coisa, que uma próxima vez ele vai poder resolver com facilidade, sem precisar chegar até o pastor. É claro que quando ele tenta, ele exaure assim os seus recursos, claro que nós vamos dar o tempo de socorro necessário. Mas a gente procura esperar o tempo necessário para ver se o líder dá conta
de resolver a situação da vida. Nós queremos que esse líder cresça também, que ele dê conta ali, né? Muito bem. As células também, irmãos, elas promovem o fim da distinção entre o formado e o leigo, entre o clérigo e o leigo. Né? Nós somos todos iguais. O único treinamento que nós temos para líder de célula é esse que nós fazemos aqui. Né? Na verdade, nós até gostaríamos que você fizesse o treinamento na UPC, que você faria um treinamento completo, né? Pelo menos até o 8º módulo. Mais uma vez, que demora 2 anos para uma pessoa se formar na nossa UPC, em líder de célula, então às vezes nós trazemos a turma para aqui e demos um treinamento assim mais rápido, né? Condensado, mas o bom mesmo seria que você pudesse avançar lá no nosso UPC. Okay? E na prática mesmo, irmãos, quem é que forma o líder de célula? Exatamente isso aí, irmãos. Quem forma o líder de célula é o líder de célula dele. É ali na célula, no dia a dia, que você aprende como liderar. O seu líder, um dia ele pede para você fazer uma parte, outro dia ele pede para você fazer outra, daqui a pouco você está liderando a reunião, depois ele começa a pedir para você fazer uma visita, para você socorrer uma pessoa, e aí, daqui a pouco você está fazendo todo o trabalho no líder de célula, e aí está pronto para liderar a célula. É isso que nós procuramos fazer. Às vezes, irmãos, por causa da rapidez com que nós temos crescido, e pelas pessoas novas que Deus nos mandaram, nós temos multiplicado muitas células, e às vezes até prematuramente, sem treinar adequadamente o líder. Mas é um risco que nós temos corrido. Nós temos procurado ter uma supervisão muito boa perto desse líder novo, para que ele consiga dar conta da sua célula. Mas nós temos feito essa opção, sabe, correndo risco. Vamos tentar multiplicar. O nosso alvo de avançar, ele bate muito forte no nosso coração. Então nós queremos avançar mesmo. E às vezes nós até prejudicamos um pouco a qualidade. Mas eu penso que ainda é o melhor caminho. Tem gente que pensa assim, pastor, todo mundo que está aqui nessa célula é novo. Não tem problema nenhum. Ele vai para outra célula, que o outro líder vai continuar cuidando deles. Não tem problema nenhum multiplicar. Né? Um único requisito, irmãos, bem necessário mesmo, para que a gente multiplique a nossa célula, é ter um líder que dê conta de cuidar da sua célula. Tendo esse líder, podemos multiplicar sem líder. Alguém quer falar alguma coisa aqui, queridos? Porque essa parte tem algumas pessoas que têm bastante dificuldade para entender isso. E às vezes aqui na hora do treinamento eles até entendem, mas na hora que chega na hora de multiplicar a célula dele, pastor, vamos esperar um pouco mais, aí não está na hora, aí você atrasa todo o nosso cronograma, todo o nosso projeto. Né? Tem células esse ano que ainda não se multiplicou. Não é aceitável isso. Então tinha que ter se multiplicado. E tem algumas células que multiplicou mais de uma vez já esse ano. Então você é pessoas também. Né? Mas vamos avançar então. Desde então, irmão, nós temos falado então das 2 áreas dessa igreja de célula. Uma área é a área da celebração. E aí nós temos as nossas reuniões semanais aqui no prédio da igreja. Normalmente domingo à noite. Nos reunimos para adoração, também para treinamento. E ninguém deveria faltar nessas reuniões. Essa é uma grande verdade. Hoje, nós temos muitas pessoas que estão nas células que ainda não vêm aos nossos cultos. Talvez a gente tenha aqui 500 pessoas no domingo à noite, mas nós temos aí pelo menos 250 que ainda não vêm. É claro que cada domingo falta um grupinho, no outro domingo falta outro, né? Mas vamos supor aí que tem umas 600 que vêm regularmente. Ainda assim tem umas 200 lá na célula que não frequentam costumeiramente as nossas reuniões de celebração. E aí, irmãos, eu tenho falado bastante com os líderes de rede isso, para a gente se esforçar, tentar descobrir por que eles não estão vindo, quem sabe é falta de uma condução, de uma carona, né? Nós precisamos ajudá-los a que eles possam vir. Ok? Muito bem. E a outra asa que nós falamos com os irmãos é a asa das casas. E aí também nós temos reuniões semanais para nós compartilharmos como que nós temos aplicado os ensinos da celebração nas nossas vidas. Veja então, irmãos, que o objetivo da célula é diferente do da celebração. Aqui no domingo à noite da celebração, nós aprendemos, recebemos ministração. Mas lá na célula, o objetivo é outro. Lá nós estamos ali para compartilhar com os irmãos como que nós temos aplicado na nossa vida o ensino que nós temos recebido aqui no domingo à noite. Por exemplo, no último domingo, você aprendeu aqui que é importante você estar cuidando dos seus. Que às vezes você está dando pão para os cachorrinhos e tirando o pão que está na mesa dos seus filhos. Está dando mais atenção para aqueles que estão de fora do que dos membros da sua casa. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida. E aí fomos lá na célula e aí a gente procurou
Um irmão compartilha aqui, o outro compartilha ali. Como é que nós temos conseguido aplicar na nossa vida esse ensino? E aí, com a experiência dos irmãos, às vezes com a administração do irmão na nossa vida, nós conseguimos crescer, conseguimos avançar, nos tornamos crentes melhores do que nós éramos antes. Veja que o objetivo é totalmente diferente. Às vezes vai um visitante na nossa célula, e quando é um visitante de outra igreja, que não tem assim a mesma visão de célula que nós temos, não tem o mesmo treinamento de célula que nós tivemos, às vezes essa pessoa acaba estragando a reunião da célula, porque ele chega ali e às vezes ele quer monopolizar a reunião. Ele chega ali e quer ensinar, quer dar aula, né? E a célula não é para isso, a célula é para compartilhar. Eu que curo os irmãos, não é os irmãos ficarem ouvindo, mas é os irmãos falando. Ainda que não falem coisas certas, coisas boas, ainda que não tenham a melhor opinião, mas enquanto eles estão falando, eles estão sendo tratados, estão sendo curados. Então veja que o objetivo da célula não é uma pessoa falar para os outros ouvirem, mas é que as pessoas falem e ouçam também. Okay? Então quando a gente tem, às vezes, um professor de escola dominical que quer ser líder de célula, às vezes ele não pensa em líder de célula, porque ele quer chegar na célula e fazer o mesmo que ele faz na escola. Não vai dar certo isso. E a célula é diferente, o objetivo é diferente. Ali é compartilhar a vida. Aqui é dar estudo, mas lá é compartilhar a vida. Muito diferente. Se nós entenderam essa parte aqui, irmãos? Tudo bem. Costuma aparecer na reunião dos irmãos alguém que monopoliza a reunião? Às vezes até uma pessoa que é de igreja nenhuma. E ele chega ali, às vezes quer contar a história dele, está passando dificuldade em casa, ele come, ele chora. E aí nós ouvimos, oramos por aquele irmão, abençoamos a vida dele, né? E falamos que nós o amamos muito, e ele vai embora para casa, e a gente fala, puxa vida, podia ter sido uma célula muito melhor, mas tudo bem. Aí semana que vem aquele irmão volta, e agora ele já está curado, ele não vai falar mais nada. É isso que vai acontecer, irmãos? Não! Ele vai falar de novo, provavelmente vai contar a mesma história, com as mesmas palavras, e vai chorar de novo, e nós vamos chorar também, vamos orar, vamos ministrar, e ele vai embora para casa. Né? Uma hora ele vai se curar. Né? Se nós tivermos muita paciência com esse irmãozinho, nós vamos escolher um grande fruto na célula. E não só ele, mas ele vai trazer as pessoas do convívio dele depois também. Certo? Então a gente precisa ter paciência. Agora, se for uma pessoa que toda a célula está fazendo isso, tá? Você nota que está prejudicando o andamento da célula, aí você precisa ir lá, fazer uma visita para esse irmão, fala para ele, irmão, conta para mim essa história, vem aqui para te escutar, fala tudo que o irmão quiser falar. Nossa, falou certo. Né? E aí esse irmão provavelmente vai se tratar, vai ser curado ali, uma reunião de discipular, de visita, e depois ele não vai ter necessidade de ficar falando isso na célula com nós. Bem, irmãos? Nós vamos avançar. Na celebração, nós ouvimos para gerar fé no nosso coração. E lá na célula nós falamos para nós crescermos em fé. Então veja que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então nós ouvimos gera fé no coração. Quando nós estamos na célula, nós compartilhamos com os irmãos para que nós possamos crescer em fé. Na celebração, nós fazemos oração de guerra em nível estratégico. Lá na célula, fazemos oração de guerra em nível pessoal, falando pelos outros. É aquilo que individualmente não tem tempo para você ministrar um a um individualmente. Até que a igreja, quando é pequena, a gente ainda consegue fazer um pouco ainda, mas imagine só, nós estamos prontos para ser uma igreja de 1.000, de 2.000 pessoas. Então nós já temos uma estrutura para esse tamanho. Né? Então tudo que funciona hoje precisa ser funcional também para a igreja de 2.000, de 3.000. É isso que nós queremos. Né? E lá na célula, não, na célula você pode dar um atendimento individual para as pessoas. Na celebração, buscamos libertação, mas lá na nossa célula nós mantemos a nossa libertação. Se tiver um irmão lá que recebeu, né, de Deus a bênção, uma oração de libertação de vício, alguma coisa assim na celebração, lá na célula ele pode orar, compartilhar com os irmãos continuam orando por mim, a minha luta está sendo grande para largar esse negócio, mas eu vou conseguir em nome de Jesus e não vai dar um outro ali. É bênção. Né? Na celebração o alvo é treinamento, lá na célula o nosso alvo é discipular. Muito diferente. Né? No treinamento você ensina, mas no discipulado você compartilha a vida. Muito diferente. Na celebração o alvo é ministrar a palavra, mas na célula o alvo é praticar a palavra e compartilhar a palavra com os nossos irmãos. Muito diferente, né? Por isso, amados, que a boa célula é aquela que a pessoa que menos fala é quem? É o líder. Essa é a boa célula. Tem líder que fala, pastor, não sei falar nada. O irmão não é para você falar mesmo.
É uma célula que o líder fica falando mais com os outros irmãos, tem alguma coisa errada nessa célula. Ultimamente, as nossas células multiplicaram tanto e acabou que as nossas células têm muita gente novo convertida na célula. E tem algumas células que às vezes tem 1 ou 2 crentes, a maioria não convertido. E aí o que vai acontecer nessa célula? Realmente vai ficar bem difícil na hora de compartilhar a palavra. Provavelmente o líder vai falar mais do que os outros. Mas muito em breve ele vai reverter a situação, ele fala menos e deixar que os irmãos falem mais aqui. Certo? Como é que o líder deve falar, irmãos? Como é que o líder deve falar? Às vezes você precisa falar para você trazer a reunião de volta para o foco. Porque o irmão começa a compartilhar aqui, outra ali, costuma perder o foco. Mas o líder, na habilidade que ele tem, ele consegue fazer a reunião de volta. Outra coisa que o líder fala. Às vezes ele fez uma pergunta, eu botei, e acontece que as pessoas ali, alguém compartilhou alguma coisa, mas faltou uma coisa importante. Às vezes dá até naquela respostinha pequenininha, bem no roteiro. Aí nessa hora talvez o líder possa completar alguma coisa que faltou. É só se ele achar necessário. Se ele não achar necessário também, vamos para frente, vamos avançar. Tem líder que ainda lê aquela respostinha lá na célula. Não é para ser lida. Aquela respostinha está na letrinha bem pequenininha ali, para você ver só quando você estiver estudando em casa. Por isso que eu coloquei ela naquele tamanhozinho ali, né? Aí tem gente que lá na hora da célula traz assim para ler, não é para você ver aquilo ali. Só para você estudar, certo? Na celebração, aprende-se com o pregador, mas na célula, aprende-se uns com os outros. Precioso de celebração, né? Na celebração, temos testemunho e evangelismo de massa, mas na célula, o testemunho e evangelismo acontece dentro do pessoal. Às vezes, você vai testemunhar com uma pessoa só, vai compartilhar uma salvação com uma pessoa só na social, vai ser bênção da mesma forma. Bem, veja como são os objetivos. Olha só, na celebração, o objetivo é ouvir para gerar fé. Nas casas é falar para crescer fé. Na celebração, oração é em estratégia. Nas casas, liga pessoal. Na celebração, o objetivo é libertação. Mas lá na célula mantém essa vida de libertação. Na celebração, o alvo é treinamento. Na célula, o alvo é modelar a vida das pessoas, discipulado. Na celebração, o alvo é ministrar a palavra. Na célula, é praticar a palavra. Na celebração, aprende-se com o pregador. Na célula, aprende uns com os outros. Na celebração, fazemos um apelo, vem pessoas de todo tipo. Lá na célula, às vezes é individual, que nós compartilhamos. Muito bem. Mas vamos avançar um pouco mais, irmãos. Quando eu falei para você que a serpente enganou a águia e ela começou a voar com as asas só, foi então Constantino que provocou toda essa mudança na igreja de 2 asas. A ênfase hoje é mais na celebração, não só na celebração. É isso que as pessoas se preocupam. É quando você faz um convite para ver o culto, você fala, venha ser abençoado. Mas ninguém falou ainda que vai cantar na célula, né? A igreja então acabou ficando desequilibrada, incapaz de voar apropriadamente. Com isso perdeu muito. Perdeu gente, perdeu poder, né? Perdeu o mover de Deus. O que mudou quando a igreja deixou de reunir nas casas para reunir só no domingo à noite? A ceia do Senhor mudou, passou a ser só ritual, mero ritual. Nas casas não, nas casas às vezes as pessoas celebravam uma ceia mesmo, uma janta mesmo, ali, comida, muita comida. Daí eles faziam daquela ali uma festa preciosa. Né? Nossa célula fez essa semana um jantar bacana. Daí de vez em quando fazemos isso. Por que a gente faz isso, amados? Porque a gente tem o objetivo ali de gerar comunhão. E às vezes quando a gente faz uma coisa especial, vem um visitante e acaba gostando, acaba ficando. Então a gente precisa promover essas coisas na célula. A liderança então também passou a ser profissional. Lá na célula, o líder dá conta facilmente dessa célula, mas às vezes ele não tem condições de vir aqui e pregar uma palavra. Então ficou mais profissional. A oferta também virou um negócio de Deus. Antes você contribuía para a edificação da igreja, do reino, mas hoje muitas vezes as pessoas contribuem porque querem receber de Deus
alguma coisa em troca. O testemunho, irmãos, também virou uma venda. Depois que eu vim para essa igreja, irmãos, as portas se abriram na minha vida, né? Abre mesmo. Mas não é o comércio que nós estamos fazendo com as festas de Deus, né? Muito bem. As pessoas também deixaram de participar do culto para assistir ao culto. Né? Tem uma certa denominação que eu até falo: você assistiu, né, lá na sua igreja hoje? Então a gente não veio para assistir, a gente veio para participar, para controlar. A nossa participação é ativa. Os dons, ele deixou de ser para edificação para ser impressionismo. Uma pessoa que foi muito um dom específico, por exemplo, milagre, uma coisa assim, aí impressiona as pessoas. O membro tornou-se um simples consumidor, senta aí, fica recebendo aquilo que está sendo passado para ele. O crescimento deixou de ser multiplicação para ser adição. As pessoas têm se acrescentando aos pouquinhos. Mas quando é nas células, as células vão se multiplicando, é muito diferente. Você não vai sobrando gente, você vai multiplicando gente. Os edifícios, que antes eram funcionais, eles passaram a ser sagrados. E aí ficou comprometido, né? Mas vamos avançar aqui um pouco mais, irmãos. Uma diferença ainda entre células, igreja em células e igreja com células. Olha só, nas células, na igreja em células, as células são a vida da igreja. Uma igreja com células, células são apenas um dos programas que a igreja tem. Mas a igreja também tem muitos outros programas. E a gente, uma igreja de programa, a gente termina de fazer um e já pensa no outro. Cabe um negócio, vamos fazer outro agora. E vai fazer um programa após o outro, às vezes nem avalia para ver que resultado trouxe, outras vezes se converter. Então, não é prático esse negócio. Gasta-se muito dinheiro, gasta-se muita energia, produz pouco fruto. Numa igreja em células, as células são imprescindíveis. Numa igreja com células são opcionais, se der tudo bem, se não der, não tem problema. Numa igreja em células, os líderes chaves são para a célula. Mas na igreja com células, os líderes chaves são os pastores. Numa igreja em célula, a liderança é integrada. Numa igreja com células, a liderança é difícil. Numa igreja em células, o cuidado pastoral é feito pelo líder da célula. Mas numa igreja com célula, o cuidado pastoral é feito pelo pastor. Imagina só, se uma pessoa qualquer, por algum motivo de aproveitar, está lá hospitalizada, quem é que deve ir lá, acompanhar essa pessoa que está lá? Quem é que faz isso, irmãos? Uma igreja em células. Quem é que faz isso? Ali alguns líderes da célula, mas o principal responsável é o líder da célula. Se ele não puder ir, ele pode designar alguém para estar lá acompanhando, auxiliar, ou os líderes da célula. Mas numa igreja com célula, irmãos, sempre a pessoa ele vai ter que esperar a visita do pastor lá. E é interessante que nós ainda, muitos de nós ainda não mudou essa ideia. Às vezes ele ficou doente, todo mundo foi lá visitar ele, mas ele reclama ainda, ninguém veio aqui me visitar. Mas quando ele fala isso, ninguém veio aqui me visitar, ele está falando de quem? O pastor que não foi lá. Por quê? Os outros são ninguém, não importa. O pastor tem que vir aqui, é um ungidão. Mas na igreja de céu, irmãos, todos nós somos ungidos, todos nós temos um ministério de Deus. Então nós precisamos crer nisso, precisamos ensinar isso com todo o nosso coração. Numa igreja em células tem mais oportunidades. E na igreja com células, o ministério acontece fora das células, tem menos oportunidades. Muito bem. É mais fácil você encontrar líderes nas igrejas em células do que nas igrejas com células. Nas igrejas em células, os grupos são muito parecidos. E nas igrejas com células, cada grupo funciona de um jeito distinto, diferente. Você vê as nossas reuniões de célula, nós tratamos do mesmo assunto. Às vezes cantamos músicas parecidas. Até o nosso quebra-gelo é semelhante. Numa igreja de célula, os líderes são honrados e reconhecidos. Precisamos fazer mais isso no nosso meio. Numa igreja de célula, a preparação para o batismo acontece na célula. Nós ainda fazemos um trabalho nisso ainda, A célula identifica a pessoa, observou que essa pessoa está pronta para batizar, a célula traz essa pessoa para o curso de batismo, que é um curso pequeno, aqui resumido, porque a gente está crendo que todo o trabalho com essa pessoa está sendo feito lá na célula, pelo líder de célula. E o batismo é feito junto com o líder de célula. Então tem algumas igrejas de célula que na hora de batizar as pessoas, o líder desce lá junto com o pastor, o batismo. Nós ainda não temos praticado isso, mas nada impede a gente fazer isso se quisermos.
Ninguém se batiza sem que esteja em uma célula. Nós, às vezes, a gente escapou de algum ainda que não está em célula nenhuma, mas é muito raro. Quase todo mundo se batiza vem da célula. Para participar de um ministério de apoio, como por exemplo o louvor, a pessoa precisa ser recomendada pelo líder da célula. Isso é importante. Se o líder da célula desqualifica essa pessoa, não tem nem jeito de cantar aqui. E nós aqui somos até mais exigentes do povo, porque nós requeremos também a recomendação do discipulador dele, e outras coisas mais que a gente ainda coloca aqui assim por fora. Uma igreja de células, tanto a ceia como as ofertas podem ser feitas lá na célula, se quiser. Somente recebe ajuda de assistência social se a pessoa for de uma célula. A pessoa que não é de uma célula, dificilmente a gente vai poder socorrer, porque tem tantas pessoas na célula necessitadas e a gente concentra nos domésticos da fé. Mas a gente pode encaminhar essa pessoa para algumas células. Se ela estiver disposta para comprar uma célula, nós também vamos estar dispostos a ajudar muito bem essa pessoa. As programações especiais da igreja não competem com as células. Não podem competir. Por exemplo, hoje está competindo. Foi ruim isso, foi terrível, foi péssimo. Não pode acontecer isso aí de jeito nenhum. Nós não podemos ter nenhuma outra reunião que compita com as células, que possa competir com as células. Células não podem ser canceladas de maneira nenhuma. Pode estar chovendo com canivete, ainda assim, pode ir lá que a reunião da célula vai acontecer. Ainda que seja só você ir auxiliar o anfitrião da sua célula. Teve uns dias atrás aí, está chovendo tanto. Pensei comigo mesmo, hoje não vai ninguém nessa reunião de célula. As pessoas chegaram, olhadas com sombrinha, porque vem de longe, mas estava ali a turma. Então a gente precisa aprender isso. Nós não podemos cancelar uma reunião desse jeito nenhum. Na verdade, essa reunião não foi marcada só com as pessoas, ela foi marcada também com Deus e com o seu Espírito. Deus estava tudo planejado para estar ali edificando as pessoas naquela hora. Então nós precisamos ter esse compromisso com as nossas células. Ok? Células precisam ter prioridade absoluta, irmãos. E essas medidas trazem seriedade e acabam estimulando as nossas células. Na prática, toda a estrutura de funcionamento da igreja tem como base as nossas células. A única reunião da célula que nós cancelamos é aquela que nós fazemos em novidades, todo mundo junto, uma grande celebração. Caso contrário, durante o ano inteiro, nós estamos reunindo em células. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa por aqui, amados? Nós falamos? Uma dúvida? Reforço? Muito bem, nós temos aí 15 minutos para a gente concluir nosso curso hoje. E nesses 15 minutos eu ainda gostaria de falar com você sobre o capítulo 8, que é uma célula. Esse que nós vamos tratar neste capítulo. Então, isso aqui, para muitos líderes, você já sabe, mas vale a pena a gente relembrar. A célula é um grupo constituído de 5 a 15 pessoas. Reúne-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, para adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Veja, amados, que esse número aqui de 5 a 15 é muito variável. Tem pessoas que colocam de 6 a 12, não faz muita diferença. Nós temos célula com 4, já tivemos uma com 3, mas as células crescem. A gente louva a Deus por isso. O objetivo principal da célula nem é compartilhar o Evangelho com as pessoas, mas é a edificação uns aos outros. Veja lá, os grupos de Moisés, por exemplo, eles tinham 10 pessoas. E os grupos no grupo de Jesus, ele tinha 12. Onde a célula se reúne? Essa pergunta aqui é bem interessante. Nós preferimos a reunião nas casas. Mas também pode acontecer de uma célula se encontrar, por exemplo, na hora do almoço, em uma empresa qualquer. Às vezes os irmãos têm lá uma hora de intervalo para o almoço, tem muitos amigos ali que não são crentes, às vezes um bom crente ali quer começar uma célula. Pensam, começa lá que vai dar certo, eles vai abençoar. Pode acontecer na escola. Na escola é mais complicado porque o intervalo realmente é muito pequeno. E às vezes os meninos estão doidos para fazer aquela merendinha, não dá tempo para eles se reunirem. Mas vamos supor que se fosse num prédio, se tivesse um condomínio, às vezes tem um salão de festa e tal, para você fazer a reunião também. Na verdade, precisa ser um lugar com nível de silêncio, com nível de privacidade. Pode fazer ali na praça, por exemplo, nossa pracinha? Pode, mas não é o ideal. Dificilmente uma pessoa vai compartilhar alguma coisa mais séria ali, para abrir o coração. Ali não dá para fazer isso. Ninguém vai querer chorar ali, Então, se acontecer um negócio desse, vai ficar
bem complicado, né? Então, a célula, nós preferimos que ela se reúna nas casas. Essa é a nossa preferência. Por que não deve ter mais de 15 pessoas na célula? Primeiro, porque não vai ter tempo suficiente para todo mundo falar, compartilhar, receber administração. Imagine só, uma célula com 15 pessoas, tem um quebra-gelo. Se a pessoa resolver exagerar um pouquinho no quebra-gelo, cada um gasta 2 minutos no quebra-gelo, 30 minutos já se passaram. Então a célula já foi embora, porque tem muita gente na célula. Então não é bom que a célula tenha mais do que 15. Isso também, né? Um grupo muito maior, as pessoas vão ficar bebidas. Com certeza que vão. Então é preferível que o grupo fique menor. Se torna difícil também para o líder apacentar um grupo com mais de 15 pessoas. É bom para ele um grupo que tem 7 ou 8. Real, consegue dar conta tranquilo. Aqueles que são grupos de casais, talvez tenha 2, 3 casais só para ele cuidar. Se ele pega o auxiliar dele para cuidar de 2, só para ele cuidar, fica fácil. Então é bom de fazer. As casas também tem um problema, elas não comportam mais do que 15 pessoas. Às vezes começa a ficar um irmão lá na cozinha, outro fica do lado de fora, aí perdeu aquele momento gostoso de estarmos todos juntos. Tem um argumento também na área da comunicação que diz que 15 pessoas terão 210 linhas de comunicação ali, né? Isso, um para outro para outro, e aí quando mistura os irmãos, tem 210 possibilidades de falar e de ser ouvido. Então são muitas linhas de comunicação no grupo. E isso impede a comunicação apropriada. E se você passa de 15 irmãos, rapidamente esse grupo sobe para mais de 1000 linhas de comunicação. Aí pronto, não tem qualidade mais na nossa reunião de célula. Okay? Antes de falarmos então do que é uma célula, o que não é uma célula? Guarde isso aí que eu vou falar para você o que não é uma célula. Células não são grupos de oração. Nos grupos de oração as pessoas pensam assim, olha, o que esse grupo aqui pode fazer por mim? O que eu vou ganhar vindo aqui nesse grupo? É isso que as pessoas pensam no grupo de oração. Né? No grupo de estudo bíblico, célula também não é isso. O grupo de estudo bíblico não estimula o compartilhar de necessidades, nem a verdadeira comunhão. Tem que se tornar um grupo fechado, no qual o império não é inimigo. Nós estamos discutindo coisas tão avançadas e profundas aqui de Deus, da teologia, da Bíblia. Vem um cara aqui que não sabe nada, começa a fazer pergunta lá de Jesus Cristo, salvação, coisa tão antiga, né? E essa pessoa não é nem ainda mais. Também não é um grupo de discipulado. Né? As pessoas desse grupo, elas querem crescer espiritualmente, mas querem crescer no ambiente exclusivista, muito fechado, né? Não está aberto para outras pessoas. Então, a célula também não é um grupo de discipulado. O nosso discipulado acontece fora da reunião da célula. Né? Também não é um grupo de cura interior. Muitos grupos usam técnicas de psicologia para curar seus traumas emocionais. Mas esses grupos são estéreis, não produzem frutos. Às vezes são muito melancólicos, tristes esses grupos. São muito introspectivos. Ficam falando muito assim de si mesmos. Né? Também não é um grupo de apoio, semelhante à área INA. Muitas vezes eles se reúnem no foco, é só o problema que eles têm. A célula não. A gente tira o foco. Né? Um dia desse recente, um irmão saindo do mundo das drogas, ele foi numa célula que a gente estava tentando concentrar algumas pessoas com esse problema numa célula, e ele chegou e falou assim: pastor, não vamos nessa célula não, ela só fala disso. Eu falei: opa, abriu os nossos olhos, não vamos fazer assim mais, vamos mudar nossa estratégia. Nós estamos aprendendo, né? E a gente precisa ainda achar o jeito certo de fazer esse negócio, ainda não tem que achar. Célula também não é um ponto de pregação. As pessoas vêm e vão. E o grupo é só um ajuntamento ali, não compartilha a vida do corpo. Então, célula não é só isso, você tem um contato esporádico com as pessoas superficial. Mas nós queremos ter um contato íntimo com as pessoas, né? Também não é, irmãos, um grupo que tem qualquer uma dessas características aqui, também não é célula. Um grupo fechado, criado só para pessoas de algum departamento da igreja. Por exemplo, assim, criamos uma comunidade lá no WhatsApp só para o pessoal do louvor. Bacana, mas também não é célula, a gente sabe disso. Né? Também não é qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Por exemplo, uma classe de EBD é um grupo bacana, estuda a Bíblia, ora com os irmãos, mas não tem o objetivo de se multiplicar. Então não é célula. Também não é qualquer grupo que não se submete à liderança geral das células. Você quer ir lá e fazer o grupo do seu jeito? Ah, o pastor que gosta que faz reunião ali na praça, então vamos fazer assim mesmo. Ah, que tá bom. Então vai, mas não é célula. Porque não se submeteu à liderança geral das nossas células. Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social também não é célula. Estou me reunindo lá para comer um peixe, muito bom isso aí, bom de fazer, muito bom mesmo, mas não é célula.
Porque tem muitas igrejas, irmãos, que chamam isso de célula. Mas não é. Aí são as igrejas com célula. Eles falam assim, cada departamento que tem na igreja é uma célula. Aí tem uma célula do louvor, uma célula da escola, da dominical, uma célula da assistência social, e por aí vai. Mas não é isso que nós fazemos. Nossas células são diferentes. Como é a nossa célula? Não é um grupo de oração, mas a oração é um ingrediente básico das nossas reuniões de célula. Não é um grupo de discipulado, mas o discipulado acontece nas nossas reuniões de célula. Não é um grupo de estudo bíblico, mas nós damos uma forte ênfase no estudo da palavra. Não é um grupo de culto interior, mas toda reunião de célula nossas pessoas estão recebendo algum tipo de ministração do culto. Não é um ponto de pregação, mas há multiplicação, com certeza que há. A célula é muito maior do que essa reunião. Isso é uma grande verdade. Tem gente que pensa que a célula é só reunião. E tem células que fazem isso, irmãos. Só se reúnem no dia da célula. Não tem nenhum contato mais com os irmãos. Não comemora dia de aniversário, não manda mensagenzinha um do outro, não se encontra para fazer uma caminhada, não tem nenhum tipo de evento social juntos, né? Então isso aí não é célula não, está faltando ainda. A célula precisa ser maior do que a reunião. Se a célula existe só no dia da reunião, então não é uma célula, é apenas um culto doméstico que nós fazemos no culto na casa. A célula acontece a semana toda. Acontece lá no supermercado, na caminhada, no lazer, na pescaria, né? Em qualquer lugar que os irmãos estão se encontrando, tem acontecido a célula. Sempre que os irmãos se encontram, então, tem célula. A primeira característica da célula, irmãos, é comunidade. Não é a reunião. Não é só pelo fato de termos a reunião que temos a célula, não. Vira célula quando nós nos tornamos uma comunidade. Aí sim, vira célula. O visitante será sempre bem-vindo. Queremos multiplicar, mas o nosso primeiro objetivo é a edificação dos irmãos. Porque tem células que toda semana tem visitante diferente, mas eles não ficam. Isso não está funcionando adequadamente. Não é assim que nós trabalhamos. A célula boa é aquela que tem um visitante e a gente consegue segurá-la ali na célula. Essa é uma célula boa. Crente edificado sempre dá muito fruto. Isso aqui é uma grande verdade. Se você tiver um crente ali bem edificado, discipulado, ele vai dar muito fruto. A reunião funciona como um ambiente de motivação, onde cada um se fortalece para enfrentar com ousadia depois das guerras que tem lá fora. E a batalha nem sempre é fácil, entende? Mas ali na célula a gente recebe energia, um fortalece o outro, recebe motivação. Também é um lugar onde a cada semana tem um grupo diferente de pessoas. Como eu falei para você, nós queremos que as pessoas fiquem. Esse é o objetivo da célula. A célula também tem endereço certo e dia certo de reunião. Nós estávamos com uma célula aí semana passada que estava mudando muito o dia da reunião, estava trazendo problema. As pessoas iam lá, tinham mudado o dia, voltavam para casa, já não ia mais no outro dia. Então nós tivemos que acertar isso aí. O dia da reunião precisa ser fixo. E o local também. Porque aquela célula que muda muito de lugar, às vezes você acaba deixando algum irmão para trás porque não fica sabendo. Ou se esqueceu do endereço da próxima reunião. Né? Célula também tem um lugar definido. Isso produz um senso de identidade no grupo. Produz constância, produz segurança no grupo, quando nós nos reunimos no mesmo lugar. Fizemos aquela experiência de casa de pais, foi bacana, né? Mas o nosso foco, cada célula da sua casinha. Muito bem. As células também se reúnem regularmente. A base para que haja comunhão entre os irmãos é ter constância. Toda semana temos que estar juntos. Nenhum relacionamento sólido e edificante pode ser construído sem convivência. Então a gente precisa conviver mesmo uns com os outros para a gente edificar relacionamentos que valem a pena. Então veja que é a convivência que vai produzir vínculos de amor, de amizade, de aceitação uns com os outros. Você conhece uma pessoa e logo de cara, às vezes você não tem uma boa impressão daquela pessoa. A pessoa é rude, fala alto demais, às vezes é mal educada. Mas depois, quando ela está na sua célula, você começa a olhar para aquela pessoa, começa a amar aquela pessoa, e mesmo com os defeitos dela, você está amando aquela pessoa, está aceitando aquela pessoa. Com certeza está orando para que Deus também faça a obra. Mas você teve uma impressão errada, mas mudou de opinião depois. A célula permite isso. Nossas células também, irmãos, elas são homogêneas. Nós preferimos que na reunião de casais, as células de casais tivessem só casados. E as células de jovens, só adolescentes, só crianças. Mas hoje já tem algumas células que tem criança misturada com jovem, com adulto. A minha célula mesmo tem gente de toda a cidade, acho que de 4 até os 80 lá, tem a mesma célula, né? Não é bom assim.
É bom se todo mundo falasse a mesma língua, né? Quando participamos de um grupo que possui as mesmas características gerais, peculiares às nossas, aí nos sentimos muito mais à vontade para compartilhar. Tem célula, irmãos, que não liga, sabe, não dá química de jeito nenhum. Por quê? Aí, às vezes, o líder reclama. Meu líder gosta de pescar, de jogar futebol, né? A vida dele é agitada, ele gosta de fazer com pessoas, de comer na casa de um, de levar as pessoas para comer na casa dele. Aí, de repente, ele juntou um grupinho lá na célula, lá que a turma não gosta de nada, a turma gosta de ficar em casa, assistir televisão. E agora aí não liga de jeito nenhum. Não liga. Difícil fazer essa célula virar célula. Por isso que a gente tem que procurar, na hora de multiplicar uma célula, fazer isso com muita oração, com muita sabedoria, para tentar colocar um grupo mais ou menos homogêneo, porque é assim que tem mais chance de dar certo. Se não tem tido dificuldade, já sei isso. Ninguém? Sim. Muito bem, Ricardo está lembrando aqui da história do purê de batata, né? Se você coloca uma batata muito grande e cozinhar junto com a muito pequena, a pequena vai cozinhar logo, mas a outra vai ficar dura. Uma vai ficar no ponto e a outra vai ficar fora do ponto. Não vai dar um purê muito legal. Então por isso que a gente procura uma certa homogeneidade nas nossas células. Nem sempre é possível, irmãos, a verdade é essa. Mas se for possível, nós preferimos. Ok? Muito bem. Próxima semana nós vamos falar sobre os objetivos da célula. Vai ser nosso estudo do capítulo de número 9. Irmãos, chegamos aqui ao final do nosso objetivo para hoje. Não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa para encerrarmos o nosso estudo. Sim. Moisés tinha 10 pessoas, mas Jesus tinha 13. Foi ele. Concorda? Concordo. Talvez o de Moisés tivesse outro também, né? Mas ele mandou para 10. Jesus tinha 13. Ele mais um. 10 mais um cuidador. Esse seria só um detalhe. As nossas células também, nem sempre elas multiplicam com 15, às vezes com 14, com 12, né? Muito bem. As células de jovens, a gente sempre permite que eles tenham um pouco mais de pessoas nessas células, até para dar uma certa dinâmica, né? Melhor que tem. As células de crianças normalmente são superlotadas. Não gostaríamos que fosse assim. Preferimos que fosse uma célula de 7, 8 crianças, porque aí qualquer um poderia, assim, qualquer um que fala, qualquer um que não tem treinamento apropriado, poderia cuidar daquela célula de crianças facilmente, né? Mas se você põe lá 30 crianças junto, não é qualquer um que encara, não é. Né? E tem uns que começam a encarar, em meio, 2 meses, rapidinho, estressado, cansado, está querendo pular fora do negócio. Mas nós temos umas vidas bem valentes aí, mas não é fácil o negócio. Tem falado assim para os irmãos do trabalho das crianças, para a gente migrar para um sistema conjunto, para que as células de crianças funcionem na mesma casa que as células de adulto. Um quarto separado, uma cozinha na varanda, é alguma coisa assim, mas tentar aproximar de uma mesma casa. Esse seria o nosso desejo. No máximo, pega a criança de 2 células, né, e reúne ali, no máximo. Teríamos células bem menores de crianças, às vezes com 3, 4 crianças, mas eu penso que seriam melhores células, menos risco. Você imagina essa dificuldade que é? Né? Quando tem um reunião de célula, nós temos quase 900 pessoas se mexendo de um lado para o outro, é muita gente. Tem muito risco de crianças machucarem na célula aí, né? De se perder, alguma coisa assim. Né? Tem muitas chances disso acontecer. Então, para evitar tudo isso, a gente tem que procurar a solução do caminho. Ok? Irmãos, essa semana já vai dar o linkzinho lá na página da Bíblia, o vídeo da semana passada e o vídeo dessa semana também. Se alguém não veio, acessa lá no Face, né, a página da Bíblia, e você já vai poder ver o link lá, o vídeo para você assistir a aula. Bom, nós vamos colocar lá para você acompanhar junto com a gente. O importante é que todos assistam. Se você assistiu e não veio, mas assistiu o vídeo, comunique com o seu líder de igreja para que ele possa colocar a presença para você, porque senão você não vai ficar faltoso aí no nosso treinamento. Depois nós vamos ter que conversar com você sobre isso, né? Então, nos ajude nessa área. Se alguém que faltar na sua célula, alguém que você conheça, dá uma palavra para ele, fala, meu irmão, precisamos de você lá, você precisa ir. É importante que você vá. Ok? Vamos orar para a gente encerrar, queridos? Feche seus olhos para ver mais. Pai, hoje nós já queremos te agradecer pelo estudo que nós tivemos. Obrigado por todo o teu Espírito, Pai, que liberou a igreja lá no livro de Atos.
também tem operado, liderado a nossa vida, as nossas células, a nossa igreja. Queremos mesmo que o Senhor nos ensine, mostre-nos mesmo esse caminho, Pai, por onde andarmos. Queremos encontrar mesmo sucesso da multiplicação das nossas células, da edificação dos nossos irmãos. Queremos mesmo que as nossas células cresçam, que elas sejam saudáveis e que elas possam se multiplicar para a glória do nome do Senhor. Papai, nós adoramos a Ti por cada líder de célula que veio. Que o Senhor recompense o esforço deles e aqueles que não puderam estar hoje. Pai Santo, que o Senhor fale no coração deles. Mostre a eles mesmo, Papai, que a presença deles junto conosco é muitíssimo importante. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de Jaquim, que está aqui com a gente hoje, né? Muito bom. Vou ficar muita falta aqui com a gente, viu, Jaquim? Deus abençoe, então. Amanhã vai ser aniversário de Jaquim, já vai dar um parabéns, então, irmãos. É bênção, hein?